Então, o que nós precisamos entender para sermos dirigidos pelo Espírito é que o primeiro passo é aprender a ouvir a sua voz. E você precisa crer que Ele fala com você. Nós precisamos entender que Ele fala muito mais conosco do que nós imaginamos. A questão é poder filtrar, discernir, ter essa revelação. Primeiro, creia, o Espírito Santo está dentro de você. Ele não te visita de vez em quando, Ele habita dentro de você. Mas a Bíblia diz que nós podemos extingui-lo. Quando você vive uma vida tomando decisões de andar na carne, a inclinação da carne, como diz Romanos, que gera morte, isso faz com que a voz do Espírito seja calada. Extinguir é como se você não quisesse que Ele tivesse acesso ou falasse ao seu coração. Então, o que nós precisamos saber é que nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvi-lo. É como se você tivesse um receptor. Vamos usar essa comparação. Você sabe que aí agora existem várias ondas invisíveis passando sobre você. Ondas sonoras, ondas de rádio, ondas de televisão, de celular, de internet. Mas você não consegue ouvir isso, porque é necessário um aparelho chamado receptor. Essa recepção, ela filtra, essa antena, ela capta essas ondas. Nós precisamos também desenvolver essa recepção, esse receptor interno, termos ouvidos espirituais. E como se dá esse processo? Você precisa desenvolver uma vida de oração, porque na oração você não apenas fala com Deus, mas também ouve a Deus. Pela oração Ele te prepara para que a carnalidade seja destruída, seja extinguida, que você se esvazie de você mesmo e se encha dele. E com isso você vai poder ouvir a voz do Espírito, poder ser guiado por ele. Alguns outros pontos importantes é saber que, na maioria das vezes, nós não vamos ouvir uma voz diferente, mas o Espírito Santo, como fala no nosso íntimo, no nosso espírito, a nossa mente capta isso e aparentemente nós estamos ouvindo a nossa própria voz. Talvez você ache que isso é sua consciência e isso nos atrapalha. E a pergunta é, será que é Deus ou sou eu mesmo que está falando? Bom, pela Bíblia você vai ter experiência e maturidade para discernir. A pergunta que você deveria fazer em cada situação, quando você pergunta, será isso de Deus? Seria o seguinte, é isso que eu quero? É isso que o diabo quer? Ou é isso que Deus quer? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você ouve uma voz interior dizendo, vá lá e peça perdão. Vai lá e renuncie isso. A pergunta é, o diabo queria isso para você? Ou você mesmo, a sua carne, gostaria de fazer isso? Então, obviamente, só pode ter sido Deus. Fica fácil você discernir quando é a voz do Espírito falando no seu íntimo. Então, isso é um exemplo fácil para você lidar a cada dia. Nós queremos desafiar você a ter experiências essa semana em ouvir o Senhor. E na semana que vem no Grupo Vida, você contar pelo menos uma. Algo que você sentiu no intuito dentro de você. Sabe, uma intuição dentro de você para poder tomar uma decisão. Eu tive isso essa semana. Essa semana eu estava tratando assuntos muito importantes. Voltando? Essa semana eu estava tomando decisões muito importantes. E dentro daquelas reuniões, daquelas situações, eu pude ter essa experiência do Espírito Santo falar dentro de mim, não faça isso, não diga isso, não aprove isso, vá por esse caminho. Deus também quer te dar essa direção em todas as áreas da sua vida, em todos os assuntos. Sua vida vai mudar quando você começar a ser guiado, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o meu desafio para você. E essa semana nós vamos ter esse desafio de buscar essas experiências. Pense nisso. Você na semana que vem vai contar, eu também tive, eu senti o Espírito Santo falando em algo dentro de mim. Isso é maravilhoso e eu te desafio a ter essa experiência.